Pronto, iniciamos a nossa gravação. Então, hoje a gente começa o nosso capítulo 5, que é referente à segunda parte da disciplina, né? Que é a segunda parte da disciplina. Então, resposta de sistemas lineares invariantes no tempo. Para a gente entender o contexto dessa aula aqui, na nossa disciplina, a gente precisa lembrar o seguinte: a parte passada, quer dizer, a parte 1, que é a primeira parte da nossa disciplina, vocês lembram que eu falei que era a nossa matemática. Então, era todo o fundamento matemático que era necessário para que a gente conseguisse entender os procedimentos de sistemas de controle. Tá? Então, isso foi visto lá. Tanto em equações diferenciais, transformada de Laplace, a diagrama de Bloch. Agora, essa segunda etapa, a gente pode caracterizar pelo seguinte: o que é a colocação de um sistema de controle e o que ele altera no nosso sistema. Então, como ele funciona e o que ele altera. Então, o que ele altera, essa parte aqui, ele vai nos dar fundamentos para o capítulo 6. O capítulo 6, sim, é ações básicas de controle. Mas para a gente entender as ações básicas de controle, por que mudou? Por que melhorou? Por que piorou? O que ele faz se eu mexo no parâmetro A, B ou C? Tudo isso é baseado nessas informações que a gente vê no nosso capítulo 5, que é resposta de sistemas lineares. No fundo, nós estamos querendo dizer o seguinte: como um sistema responde, o que influencia a sua resposta, e com isso eu posso definir o meu sistema de controle. Né? Se eu quero que ele melhore o desempenho, vou ter que mudar alguma coisa. Né? Então, vamos lá. A gente começa com essa parte aqui, ó, né? Essa parte é interessante, né? Mas, na verdade, isso daqui por enquanto, é mais um comentário, a gente vai usar bastante esse tipo de coisa, mas principalmente no capítulo 6. Principalmente no capítulo 6. Mas aqui é o momento de se comentar isso daí. Depois a gente vai falar de sistemas de primeira ordem, e o engraçado, né? Ó, sistemas de segunda ordem, olha só o tamanho dele, né? Então, sistemas de primeira ordem parece pequena, mas, na verdade, não, tem bastante coisa para a gente ver, sim. Né? Resposta de sistemas de segunda ordem é um pouco mais complexo. E olha que interessante, né? Sistemas de ordem superior. É só um único item, não tem subitem. Quer dizer, o que então interfere para que ali não tenha subitens e, nos outros casos, tenha tantos subitens assim? Né? Apesar de aqui aplicações em sistemas de medida e exemplo. Mas se a gente observar aqui, ó, o número de páginas, ó, 4 páginas, e esse desgrama aqui, nossa, uma página só. É pelo seguinte: quando eu tenho um sistema de primeira ordem, quer dizer, eu tenho um único polo, e esse polo ele vai ser polo puramente real. Então, a gente precisa entender como responde um polo puramente real. Quando eu falo de sistemas de segunda ordem, eu tenho dois polos, né? Eles podem ser polos reais e iguais, reais distintos, e polos complexos conjugados. Os polos reais iguais e reais distintos, eu posso entender como se fosse dois sistemas em série de primeira ordem. E aí, quando eu tenho polos complexos conjugados, aí eu tenho toda essa justificativa para fazer isso. Bom, e um sistema de terceira ordem? Porque seria um sistema de ordem superior, como foi mencionado. Bom, ele vai ser 3 polos. Como que podem ser os nossos polos? Complexos conjugados em um polo puramente real ou 3 polos puramente reais. Então, ou são 3 sistemas de primeira ordem em série, ou é um sistema em série de um de primeira ordem com um de segunda ordem. Então, a gente precisa ver o que é que está sendo
colocado nisso. Então, é a influência dos polos na nossa resposta. Então, vamos lá para iniciar, propriamente dito, depois dessa explicação do porquê a gente vê só sistemas de primeira ordem, segunda ordem, depois a gente joga, digamos, tudo numa única cesta e a gente vê a forma global dele. Né? Bom, o que a gente tem aqui? Sistemas lineares, invariantes no tempo. Os lineares é porque os nossos termos, eles não são termos... por exemplo, a rigidez, ela varia quadraticamente, ela é uma rigidez, a sua força é linear, então é constante com relação ao deslocamento, por exemplo. Invariantes no tempo não quer dizer que o meu sistema não varia no tempo. Não, meu sistema varia no tempo. Claro, tem uma entrada que pode variar no tempo. O que eu estou dizendo é que os componentes da minha equação diferencial não variam no tempo. Para deixar mais claro, por exemplo, massa, mola, amortecedor, a massa não varia com o tempo, a mola não varia com o tempo, e o amortecimento, seus coeficientes, é claro, não variam com o tempo. Então, isso que é o sistemas invariantes no tempo. Bom, para a gente entender também essas questões de respostas, eu posso dividir as minhas respostas em duas partes. Resposta transitória e resposta em regime permanente. E aí é que está, porque também a aplicação do meu sistema de controle também depende da onde eu quero influenciar mais. É a minha resposta transitória ou é a minha resposta em regime permanente? Mas antes vamos entender o que é isso. Tá? Por exemplo, vamos pegar um sisteminha simples, é um sisteminha de segunda ordem porque o denominador aqui, ó, é um denominador de segunda ordem, nós temos o S2. Então, S2 mais S mais 25. Como curiosidade, vamos completar o quadrado dele, ó, S mais metade desse termo aqui, ao quadrado, mais, então, 25 menos a quantidade que foi adicionada aqui. Pegando esse termo aqui, ó, juntando tudo, nós temos aqui, racionalizando ele, porque eu vou tirar a raiz quadrada, então já elevei ao quadrado para o nosso formato do S mais A mais ômega ao quadrado. Assim fica evidente. O A e o ômega. E quais são os polos? Lembrando, polos são as raízes do meu denominador. Então, aqui, ó, menos meio mais ou menos J3 raiz de 11 dividido por 2. Interessante, né? Quando eu completei o quadrado, já saiu aqui os polos, né? Olha que interessante. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu sistema aqui e vou aplicar uma entrada degrau unitário. Né? Vou aplicar uma entrada degrau unitário. E aí, olha só, essa daqui é a resposta do meu sistema ao degrau unitário. Então, eu observo, basicamente, que ele tem duas partes. Podemos dizer assim. Essa parte aqui, que é uma parte constante, ela não varia com o tempo. E nós temos essa outra parte aqui, ó, que varia com o tempo. Bom, essa primeira parte aqui vale 1. Eu apliquei um degrau unitário. Então, neste ponto, eu digo para chamar a atenção de vocês. Pode ser que esse degrau unitário tenha a ver com esse 1 aqui? Claro que tem a ver. Tá? Claro que tem a ver. Então, essa parte aqui é a parte que cabe à entrada. Então, a entrada aparecendo na resposta. Mas sempre vai ser igualzinho, assim, sem alterar em amplitude, por exemplo? Não, aí depende de algumas características do nosso sistema. Este daqui, por curiosidade, né? Por enquanto, ó, 25 dividido por 25 vale 1. Então, por isso que aparece 1 aqui. Né? Senão seria alterado isso daí. Mas, por enquanto, curiosidade. Lá para frente, a gente volta nesse assunto aí. A gente vai voltar nesse assunto lá para frente. Porque isso daqui, afinal de contas, é um sistema de segunda ordem. E é a próxima aula. E esse pedaço aqui, ó,
Esse pedaço aqui, o interessante, a exponencial, que faz o termo que oscila ir para zero com o tempo, e isso daqui, ó, o coeficiente é a parte real dos meus polos. A parte imaginária está correlacionada com as partes que oscilam. Né? Bom, por enquanto ainda é uma curiosidade para vocês. Mas o que é importante neste momento? Se eu observar aqui de outra ótica, quer dizer, o que se mantém e o que desaparece com o tempo. Então, essa parte da minha resposta aqui, ela permanece com o tempo. Essa parte da resposta, ela vai diminuindo com o tempo por causa dessa exponencial negativa que vai jogando isso para zero. E então eu posso dizer o seguinte, que a resposta em regime permanente desse meu sistema, com essa entrada de grau unitário, vale 1. E a resposta transitória? Bom, a resposta transitória, ao pé da letra, é tudo isso. Né? Toda essa resposta. Mas a gente comumente acaba se referindo muito mais a esse pedaço aqui, ó. Quer dizer, um pedaço que vai desaparecer com o tempo. E qual é o interessante disso tudo? Parte real dos polos, parte imaginária dos polos. Quer dizer que os polos influenciam na resposta transitória e a entrada influencia na resposta em regime permanente. Né? Então, é aí que a gente define resposta transitória. Então, resposta transitória é aquela que existe apenas durante um determinado instante de tempo, depois ela desaparece. E aí o que sobra é resposta em regime permanente, também chamado, às vezes, de resposta estacionária, dependendo do autor que está escrevendo o texto, ele acaba usando todas essas terminologias aí, são sinônimos. E se eu aplicasse uma entrada do tipo seno de 15t, uma entrada que oscila. Né? Será que eu também consigo observar se eu tenho uma parte transitória e uma parte permanente, de regime permanente? Vamos lá. Olha só, se eu pegar esse meu sistema, qual sistema? Esse daqui. Ó. Aplicar, então, e calcular a entrada a seno de 15t, que está aqui, nós temos a resposta aqui, ó, a resposta dele aqui. E aí o interessante, olha só, o seno de 15t, cosseno de 15t. Quer dizer, eles estão oscilando nesta frequência, que foi a frequência da entrada. Só que houve uma variação de amplitude, ó, uma pequena variação de amplitude aqui, uma pequena variação de amplitude aqui. E o interessante, né, como é senos e cossenos de mesma frequência, eu posso juntar esses dois aqui, em um seno defasado ou um cosseno defasado, né? E um cosseno defasado. E essas relações aqui? Bom, essas relações vieram do nosso sistema lá, né? Vieram do nosso sistema. Então, olha só, regime permanente e o transitório. E, de novo, o transitório tem a ver com os polos do meu sistema. Né? Aqui, ó, só curiosidade, de onde que veio essas duas constantes aqui? Por que a curiosidade? Na nossa disciplina, isso é fundamentos, é só com curiosidade para vocês. Mas lá em projeto de sistemas de controle, que é a disciplina seguinte, vocês vão usar muito, muito isso daqui. Vai ser excepcionalmente muito utilizado lá. Porque é claro que ele tem algumas vantagens bastante interessantes lá. Mas aí é uma outra história. Né? Se eu pegar o meu sistema, isso é a minha função de transferência, e substituir o S por J15, engraçado, né? Seno de 15t, ou o nosso 15 aqui. Fazendo isso, ó, 25, J15 ao quadrado, J15 mais 25,
fazendo essa conta aqui, ó, que dá isso, aí eu estou somando isso com isso, colocando o J para cá, agora eu vou racionalizar, quer dizer, multiplicar em cima e embaixo pelo seu complexo conjugado, para tirar o imaginário da parte de baixo, aí fazendo isso a gente cai aqui, ó, eu verifiquei hoje, ó, esse pedacinho está correto. Tá? E isso daqui, ele vem dessa parte de cima, ó, 25 vezes 200, 5.000. 25 vezes 15, 375. E aí, quando eu fui simplificar aqui, que é simplesmente dividir por 25, em cima e embaixo, aí o 15 desapareceu. Então, isso daqui não é 25. Esse daqui é 15. Menos 200, menos J15. Dividido por 1.609. Menos 200, 1.609, menos J, menos 15, 1.609. Interessante isso, né? Mas aqui é curiosidade apenas, né? Mas isso é uma coisa bastante interessante. E o que a gente viu, então? Que a minha entrada influencia na resposta final do meu sistema. Com o tempo tendendo para o infinito, o que sobra é a resposta em regime permanente e a resposta transitória desaparece. E quem domina a resposta transitória, são os polos do nosso sistema. Quem domina a resposta em regime permanente é a entrada do nosso sistema. Então, olha só, aqui é o cálculo da degrau unitário. Então, ó, veio aqui, oscilou e depois parou de oscilar. O seno de 15t, ele responde desse jeito e fica eternamente oscilando. E aí, se eu fosse definir mais ou menos qual que seria a passagem do regime permanente, ou melhor, regime transitório para o permanente, sei lá, olhômetro por enquanto, ó, eu diria que mais ou menos daqui para cá eu já estou em regime permanente. Esse daqui pode ser, eu acredito, ó, mais ou menos por aqui, ó. Professor, vai ser no olhômetro sempre? Não. Isso é tão importante. Eu acho que é um dos parâmetros mais importantes que a gente tem em sistema de controle. Quer dizer, o que acontece aqui? Meu sistema oscila demais. Em geral, eu não quero que meu sistema oscile. Eu quero que ele pare de oscilar o mais rápido possível. Então, eu quero definir essa transição para que ela seja a menor possível. E isso a gente chama lá na frente, na parte 3 da disciplina, de critério de desempenho. Na verdade, são vários critérios. E um deles é o chamado tempo de acomodação, que é justamente o tempo que o meu sistema tem para passar do regime transitório para o regime permanente. Né? Então, isso daí é bastante utilizado em sistemas de controle. Bom, feito isso, a gente tem um outro pequeno detalhe. Né? Pode ser que eu precise também mexer na resposta em regime permanente do meu sistema. E aí, o que eu tenho? Valor final. O que é o valor final? O valor final ele é obtido através do teorema do valor final, que nós vimos lá no capítulo 3. Ele estipula mais ou menos exatamente o seguinte, né? Limite de C de T, com o tempo tendendo ao infinito. Isso daqui é o limite de SC de S, com S tendendo para zero. Então, qual é a vantagem? Eu uso no domínio de Laplace, eu uso o domínio de Laplace, calculo lá qual é o seu valor, porque lá é muito fácil, eu não preciso calcular transformada inversa. Né? Imagina que se vocês não conhecessem esse tipo de coisa, aquela questão 3 da prova de vocês, se eu pedisse qual é o valor final, nossa, aquilo seria terrível para calcular na mão, porque tem que calcular a transformada inversa, depois aplicar o limite, jogar tudo aquele troço para zero. Agora, permite que eu faça isso no domínio de Laplace.
Só que ele tem uma pequena regra aqui, ó. Se C de T existir. Esse lado aqui, que é o lado em Laplace, ele sempre vai ser um número. Ah, pode ir para infinito? Pode ir para infinito. Pode ir para zero, mas, em geral, ele vai acabar dando um número, inclusive o zero. E esse lado aqui? Bom, nem sempre ele vai existir. Nem sempre ele vai existir. Então, nesta parte 2, nós jogamos a culpa se o limite de C de T existir. Quer dizer, nós não precisamos comprovar que o nosso limite exista. Mas espera aí. Quer dizer que o único jeito de comprovar é calculando a transformada inversa? Eu não tenho como olhar apenas em Laplace e saber disso daí? Claro que tem. Né? Claro que tem. Então, como que eu faço isso? Aqui vai ser curiosidade por enquanto, né? O sistema deve ser classificado, então, para garantir que C de T exista, ele tem que ser classificado como um sistema assintoticamente estável. Se ele for considerado um sistema assintoticamente estável, já é um bom caminho para dizer que o nosso valor final exista. Esse é um dos requisitos. Agora, o que significa ser assintoticamente estável? Significa que todos os polos devem possuir parte real menor do que zero. Como exemplo, por enquanto, olha aqui a parte real do polo. Ó. Ele veio nessa exponencial. Se isso daqui ele é menor do que zero, isso daqui vai para zero. Se isso daqui é maior do que zero, isso daqui vai amplificar as oscilações até o infinito. Né? Então, por isso que isso daqui precisa ser menor do que zero. Né? Precisa ser menor do que zero. E se todas essas partes reais dos meus polos forem, eu classifico o meu sistema como assintoticamente estável, então já é o primeiro passo. Lembrando, isso faz parte da terceira parte da nossa disciplina. Além disso, que a entrada não possua fatores que oscilam, quer dizer, o valor final é um número, é uma constante, não é a resposta em regime permanente. Resposta em regime permanente é uma conduta, não é um valor numérico, é uma conduta do meu sistema. Tá? Então, claro, se eu tenho uma entrada que oscila, meu sistema vai ficar oscilando eternamente por causa da entrada, e aí ele vai existir um valor final? Não. Qual é o outro caso que pode acontecer? Por exemplo, for uma entrada infinita. Né? Se for uma entrada infinita, a resposta do meu sistema vai para o infinito também. E aí também, né, não tem um valor final. Então, depende tanto do sistema quanto da entrada. Mas isso é uma história lá para frente. Tá? Por enquanto, como eu disse, a gente sempre bota a culpa aqui. Ó. Se ele existir, vai ser dado por esse lado aqui. Bom, está meio difícil de entender isso, né? Eu também concordo, então eu gosto muito. Vamos lá para os nossos exemplos. E o que diz o nosso primeiro exemplo? Eu quero pegar o meu sisteminha, que a gente viu lá, aquele 25 sobre S2 mais S mais 25. Vamos calcular o nosso valor final para uma entrada de grau unitário. Então, olha só. Y de t é a resposta do meu sistema. Então, y de t com t tendendo ao infinito, isso daqui é o limite em Laplace de SY de S com S tendendo para zero. Vamos aumentar um pouquinho mais aqui. O que é o Y de S? Y de S é G vezes U. Então, eu passei aqui, ó, G vezes U. Não se esqueçam desse S aqui, ó. Não se esqueçam desse S aqui. E aí, vamos substituir os nossos valores. O G está aqui. O meu U, 1 sobre S. E aí, olha só. Esse S cancela com esse S. Posso fazer os S iguais a zero. Foi para zero. Foi para zero. 25 sobre 25. Quer dizer que, com o tempo tendendo ao infinito, o nosso valor tende para 1. Se o limite de y de t existir. Bom, a gente sabe que ele existe, né? Aqui, ó.
1. Agora vamos fazer o mesmo caso, só que para a entrada que oscila. Olha só. Então, y de t, sy de s, aí eu substituo y por g vezes u, e aí eu substituo o g e o u. Olha o u aqui, ó, 15 sobre S2 mais 15 ao quadrado. Só que aí, ó, esse daqui vai para zero, vai para zero, vai para zero, só que esse carinha aqui, ó, vai jogar tudo para zero. Então, foi para zero. Né? Foi para zero. E aí a gente fala, bom, qual que é o meu valor final? Ah, é zero, desde que este limite aqui exista. Ele existe? Bom, pela nossa simulação, pelo nosso cálculo da transformada inversa, a gente observa que não existe. Né? Não existe. Então, olha só, o meu sistema pode ter resposta transitória e resposta em regime permanente. Ele pode ter um valor final. E ele pode ter resposta em regime permanente e não ter um valor final. Então, esse caso aqui, ó, tem resposta em regime permanente, mas não tem valor final. Esse daqui ele tem resposta em regime permanente e valor final. Uma curiosidade, muitas vezes a gente vai utilizar para análise de sistemas depois, né, é a nossa entrada, principalmente a entrada do estilo degrau. A entrada mais fácil que a gente tem é o degrau unitário. E olha que interessante, olha que interessante. É esse comentário aqui. O limite de y de t, pegando o gancho do exemplo anterior, com o t tendendo ao infinito, isso aí é o limite de s, y de s, com s tendendo para zero. Bom, substituindo os valores, a gente já fez isso, g e o O. O que é o g? 25, S2 mais S mais 25. E o que era a minha entrada? A minha entrada, degrau unitário, 1 sobre S. 1 sobre S, cancelo esse S com esse S, só sobrou isso daqui. Então, o valor final para uma entrada degrau unitário em qualquer função de transferência é simplesmente calculada fazendo o S tender para zero. Então, isso foi para zero, isso foi para zero, sobrou 25 por 25, deu 1. Ah, e se não fosse degrau unitário? Fosse degrau de amplitude 3. Aqui viria o 3. Então, 3 vezes 25. Quer dizer, multiplico o valor final do meu sistema, quando eu apliquei essa correlação de fazer o S tender para zero, aí eu tiro esse 25 sobre 25, é 1, e aí eu multiplico pela constante, ou melhor, pela amplitude do meu degrau, que agora não é mais unitário. Por exemplo, se for 3, isso daqui iria para 25 vezes 3, quer dizer, 75 sobre 25. Interessante isso. Uma questão também que vem daí e que é bastante interessante na análise de sistemas é chamado de erro estacionário. O que é o erro estacionário? Tá? Vamos pensar o seguinte, aplicação prática disso. Eu tenho um controle de velocidade no meu carro, então eu fui lá, especifiquei que eu quero que ele ande a 110 km por hora, só que ele anda a 80. Eu queria que ele andasse a 110, mas ele só anda a 80 com o meu sistema de controle ligado. Tem alguma coisa de errado. Né? Eu gostaria que ele estivesse a 110 km por hora. Tem jeito de associar uma espécie de erro
para calcular isso daí? Tem. É o erro de regime estacionário. Então, ele é basicamente a diferença entre entrada aplicada e valor final. Isso é, qual é a entrada que eu apliquei e qual o valor final do meu sistema. Para ficar bem fácil isso daí, é só lembrar da seguinte coisa. A diferença entre para onde eu mandei e para onde ele foi. Né? Para onde eu mandei, R de T, que é a minha entrada, e para onde ele foi, C de T, que é o seu valor final. Só que eu nunca vou calcular isso daqui no domínio do tempo. Em geral, a gente vai olhar isso daí em Laplace. Então, S, todo mundo é Laplace, S tendendo para zero. E aí tem vários jeitos de a gente calcular isso daí. Um deles, que é bastante útil, é dividir todo mundo por R de S nessa parte aqui. Ó. Aí fica 1 menos C de S sobre R de S, vezes o nosso R de S aqui. Esse R de S, né, é a nossa entrada. E C sobre R, resposta sobre a entrada. Essa daqui é a nossa função de transferência. Essa daqui é a nossa função de transferência. Né? Olha que interessante. E olha só o R de S. Opa, quer dizer que se o R de S for um degrau unitário, para calcular o nosso erro de regime estacionário, é simplesmente fazer 1 menos o G de S, e lá na minha função de transferência G de S, fazer o S tender para zero? Sim, é exatamente isso. Né? E o interessante é que isso daqui ele vale 3, ele está multiplicando, né? Como é essa diferença aqui, ó, ele iria para 3, continuando dando zero. Né? Só uma curiosidade aí para vocês. Então, vamos lá, para a gente ver como é que a gente calcula isso. Então, o nosso G de S, e aí vamos aplicar, então, a nossa definição. U de T menos Y de T, para onde eu mandei, para onde ele foi. U de T, U de S, Y de T, Y de S. Divido todo mundo por U de S, 1 menos Y sobre U vezes U. O que é isso daqui? O G. Então, substituiu pelo G. E aí, olha só, substituindo os nossos valores, que está aqui, ó, aqui simplesmente eu repliquei esse último ponto daqui, 1 menos 25 sobre S2 mais S mais 25, 1 sobre S, este S cancela com esse S, agora é só fazer o S igual a zero, esse daqui desaparece, esse desaparece, 1 menos 25 sobre 25, zero. Tá? Então, mandei ele para 1 e ele foi para 1. Bom, agora a gente passa para estudar a influência dos nossos polos do sistema. Começando pelo sistema mais simples, sistemas de primeira ordem. E tem uma aplicação, quer dizer, além da parte matemática, de que todo sistema, então, pode ser descrito em uma série de sistemas de primeira e de segunda ordem, quando tiver muitas ordens. Além disso, né, eu posso dizer o seguinte: uma característica muito boa para sistemas de primeira ordem é a representação de sensores de medida. Né? Todo sensor de medida, basicamente, é representado pelo nosso sistema de primeira ordem. E aí, olha que interessante. Essa resposta vai ser respondida no final da nossa aula. Mas eu vou deixar aqui para vocês entenderem por que isso é importante para a gente. No nosso veículo, nós temos 2 sistemas de medida que são muito importantes para nós. O velocímetro e o tanque de combustível. Isso é, quanto combustível eu tenho lá. E aí um detalhe, né? Eles, basicamente, fazem coisas que a gente pode chamar de coisas opostas. Porque o velocímetro, ele mede o valor instantâneo de velocidade. E o tanque de combustível, ele tira uma média do combustível que está lá dentro. Não, peraí, professor. O tanque de combustível, ele mede o valor instantâneo que está lá dentro.
Não, na verdade, não. Por que que não? É problema da construção, questão financeira para isso. Como que funciona o sistema de medição do tanque de combustível? Basicamente, é um sistema por uma boia, né? Não é exatamente uma boia, mas é uma haste colocada lá dentro, e dependendo da altura que está o líquido, nessa haste, ele vai dar a quantidade de líquido que tem lá dentro. Bom, por que que ele está preocupado com o valor médio? Pelo seguinte, quando eu ando com o meu carro, a gente freia, acelera, freia no semáforo, freia porque alguém fechou a nossa frente, eu acelero porque eu estou trocando de pista, eu acelero porque eu vou ultrapassar algum carro, eu acelero nas curvas, quando eu for sair de uma rua secundária para uma rua principal, então eu estou vindo devagar, vejo se tem alguém, e aí eu acelero. Nessas aceleradas e frenadas, né, o nosso líquido dentro do tanque vai para frente e vai para trás. E aí, se eu tenho uma haste colocada em um único ponto, eu vou ter somente aquela medição naquele ponto. Então, olha o que pode acontecer com o nosso tanque de combustível, né? Se eu venho aqui e ponho a minha haste aqui, pode ser que em um determinado momento o meu líquido fique assim, ou sei lá, né? Uma outra hora ele pode ficar assim, né? Ele pode ficar assim, sendo que no fundo, eu gostaria que ele ficasse desse jeito. E a gente vê isso acontecendo às vezes. Por exemplo, a gente para lá aqui em Belo Horizonte, né, lá no Santo Antônio, lá no São Pedro. Então, são bairros que têm muito morro relativamente inclinado, né? Ele é bastante inclinado. Então, dependendo do jeito que a gente para o carro, o nosso combustível marca mais ou marca menos, né? Marca mais ou marca menos. Então, ele tira a média. Ah, e qual que é a diferença dos dois? Sendo que eles podem ser representados por um sistema de primeira ordem. Ah, então vamos lá. Sistemas de primeira ordem. E é uma representação padrão, né? Padrão, o que que ela me diz de um sistema de primeira ordem? É K sobre tau S mais 1 exponencial de menos θs. O que que é o K? É ganho ou ganho estático. O tau é uma chamada constante de tempo e o θ é o atraso de transporte. Aqui nós vamos definir cada uma dessas características muito bem definidas para vocês. Mas para a gente começar com isso, vamos lá. Por que que é um sistema de primeira ordem? Denominador tem um termo de S. Não tem termo de S2, nem termos de S3 ou de ordens superiores. Bom, e essa forma padrão? Olha, forma padrão, né, ela tem duas características importantes aqui para nós. Ó. Esse termo aqui tem que, nesse caso de primeira ordem, ser unitário. Além disso, aqui em cima, ele vai ser o ganho do meu sistema. Só que isso ele sai automaticamente. Então, eu não falo que isso daqui precisa ser um ganho. O que eu falo é o padrão, isso daqui tem que ser 1. Bom, além disso, são dois requisitos. São dois requisitos. Aqui, ó, no meu numerador, não pode ter nenhum termo de S. Quer dizer o seguinte, ó. 3S mais 3, dividido por 5S mais 2. Nem vou colocar o exponencial de θs. Isso daqui é uma função de transferência de primeira ordem? É. Aqui, ó. Ela pode ser convertida numa função padrão? Não pode. Não pode por causa desse termo aqui, ó.
Não pode por causa desse termo. Se ela fosse 3 sobre 5s mais 2, para transformá-lo na forma padrão, esse daqui tem que ser unitário. Então, eu teria que dividir todo mundo por 2. Tá? Teria que dividir todo mundo por 2. Bom, agora, vamos lá. Entendendo essa resposta. E por que eu não vou usar o outro? Porque senão eu teria que ver tudo isso dobrado. Né? Eu teria que ver tudo isso dobrado. Inclusive, quando não tem, quando tem ou quando só tem. O que eu quero dizer? Por exemplo, esse caso aqui, ó, é um ganho. Esse daqui tem um termo de S e poderia ser esse caso aqui também. Esse caso aqui também é um sistema não padrão. Então, são 3 influências aí para a gente estudar. Né? Bom, por isso que a gente estuda essa daqui, já que os fatores, digamos assim, o fator mais importante que a gente tem para a representação de um sistema de primeira ordem é esse carinha aqui, ó. Constante de tempo. Então, vamos lá. Para entender isso daí, eu vou pegar o nosso sistema de primeira ordem, K sobre tal S mais 1. Primeiro eu faço isso daqui, o atraso de transporte ser igual a 0, depois ele é incluído de novo. Né? Depois, lá para frente. Então, primeiro, vamos deixar sem atraso de transporte. Aí eu vou aplicar uma entrada de grau unitário, 1 sobre S. Vou expandir isso daqui para preparar para a transformada inversa. Agora, preparando para a transformada inversa. E aí ela está aqui, ó. K, 1 menos exponencial de menos T sobre tal. Vamos lá. Teorema do valor final. Para essa entrada de grau unitário, qual que é o valor final? K. Então o ganho para a minha função de transferência de primeira ordem. Então, representa para onde vai o meu sistema quando eu aplico uma entrada de grau unitário? Exatamente. É o seu valor final. Agora vamos entender a nossa constante de tempo. O que é essa constante de tempo aí? Bom, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou calcular exatamente quando t igual a tal. Então, tal igual a k, 1 menos exponencial, antes era menos t sobre tal, menos tal sobre tal, cancela os tal, vira menos 1, e isso daqui é 0,30 alguma coisa, 3068, 1 menos esse valor, deu isso daqui. Bom, agora vamos colocar uma definição. Eu sei que o K é o meu valor final. Se eu imaginar aqui, ó, eu cheguei num valor fixo de quando a resposta do meu sistema está exatamente na constante de tempo T igual a tal. Posso, então, definir o seguinte, ó. Se isso daqui é 0,632, isso daqui em porcentagem seria 63,2%. Então eu posso definir a minha constante de tempo como o tempo necessário para minha resposta sair de 0% e atingir 63,2% da resposta de regime permanente. 63,2% por causa dessa constante aqui. Resposta em regime permanente é o nosso valor final, que é o K. Então, é assim que eu defino. É o tempo necessário para o meu sistema responder, chegar a 63,2% da resposta de regime permanente. E o que ele me dá ali por trás? Ele me dá uma relação de velocidade. A gente volta a falar sobre isso depois. Bom, também vamos imaginar que a curva de resposta ela pode ter algumas características interessantes. A primeira delas é o seguinte: eu vou pegar a minha curva de resposta C de T para a entrada de grau unitário. Então, olha só, isso daqui, de grau unitário, pegamos nisso. E aí, então,
vamos aplicar, então, a derivada em relação ao tempo disso. Se eu derivar isso daqui com relação ao tempo e fazer o t igual a zero, isso daqui me dá uma constante de k sobre tal. Isso significa que no instante em que o meu sistema começa a responder, a sua resposta ela tem uma inclinação com o eixo dos tempos. Isso quer dizer o seguinte: basicamente, um sistema de primeira ordem gosta de responder desse jeito aqui, ó. Isso daqui, neste ponto aqui, ele tem essa inclinação, k sobre tal. Agora, vamos fazer essa substituição que nós fizemos aqui, ó, para vários valores da nossa constante de tempo. Então, t igual a tal, a gente já viu que é k vezes 0,632. Se eu fizer 2 tal, isso daqui dá 0,86, 3 tal, 0,95, 4 tal, 0,98, 5 tal, 0,99. Quer dizer que eu estou a 99% da nossa resposta de regime permanente, né? O seu valor final. Agora, vamos lá. Conhecendo isso e sabendo que o seu valor final é k, olha só o que a gente pode fazer. Construir esse gráfico aqui, ó. Olha só as características dele. Aqui, ele começou com essa inclinação, aqui está errado, não é 1 sobre t, é k sobre t. Esse t, na verdade, o programa que eu usei para passar isso daqui, ele não tinha letras gregas. Então, bom, se eu tenho tal, já sei, eu vou simplesmente representar por t. Foi isso que foi feito. E aí eu vim aqui, ó, tal, 2 tal, 3 tal, 4 tal, 5 tal. O valor de regime permanente aqui, ó, o valor final, está aqui. Então, essa daqui seria a minha curva. Passou em 62,3% do meu valor de regime permanente, eu estou exatamente nesse ponto aqui, e essa distância aqui é justamente a nossa constante de tempo. Então, é aí que vem a definição dessa constante de tempo, que é o melhor jeito de se definir através da entrada, de uma entrada estilo degrau unitário. Tá? Poderia fazer com outra coisa, com outra entrada? Sim. O interessante é fazer com a rampa, né? Só para mostrar algumas características interessantes. Olha só. Se for calculado a resposta à rampa unitária, a entrada é essa. É a entrada R igual a T. Quando ele é o tempo. O tempo, a transformada de Laplace dele de T é 1 sobre S2. Então, 1 sobre S2. Expandimos, fazemos a transformada inversa. Está aqui. Professor, é a segunda vez que o senhor já está falando de transformada inversa. Será que vai ter transformada inversa na segunda parte da prova? Não, não tem. Eu só mostro isso para nós termos as características de resposta. Só que nós não vamos fazer nenhuma transformada inversa na parte 2 da disciplina. Então, fiquem tranquilos. Bom, para tentar entender como é que eu tiro a constante de tempo de uma resposta a uma entrada rampa, o que eu faço? Eu vou definir um erro, que é a diferença entre para onde eu mandei e para onde ele foi. Oh, peraí, isso daí tem nome. A diferença entre onde eu mandei e para onde ele foi, se eu fizer o tempo tender ao infinito, isso daí vira um erro de regime permanente. Exatamente. Então, o R de T é o T, a resposta está aqui, só inverti os meus sinais, cancela isso com isso, e aí sobrou esse pedacinho aqui. Se eu aplicar o limite disso tendendo para zero, quer dizer, o T tendendo para o infinito, isso daqui vai para zero, só sobra a nossa constante de tempo.
Está aqui, ó. Sobra só a nossa constante de tempo. Então, essa daqui é o nosso teorema do valor final. Teorema do valor final. E vamos traçar essa curva aí, ó, só para ver como é que fica. Olha só. T, 2T, 3T, 4T, T, 2, 3, 4, 5T. Essa daqui é a entrada rampa. Essa é a resposta do sistema. Essa daqui seria para onde ele vai com o tempo tendendo ao infinito. E essa distância aqui, ou essa distância aqui, já é a constante de tempo. Né? Dá para tirar a constante de tempo. A gente faz isso na prática com uma entrada rampa? Não, não faz. A gente faz na prática com uma entrada degrau? Sim, desde que seja possível. Em geral, a gente aplica apenas uma entrada estilo degrau. Pode ser que a amplitude não seja exatamente unitária, porque ela não precisa ser unitária para a gente tirar esse valor da parte experimental. Tá? Bom, nós já vimos o que é a constante de tempo. Então, eu comentei, por enquanto, que ela dá uma noção de velocidade. Eu comentei sobre o nosso ganho. Está faltando o atraso de transporte. O que é o atraso de transporte? Lá no capítulo 3, quando nós fazíamos um transporte temporal, isso é, o meu sistema, por exemplo, ele respondia. Vamos pegar o próprio sistema de primeira ordem para a gente fazer isso daí, ó. O de primeira ordem está aqui. Né? Não, mas eu não quero que ele responda, comece respondendo em zero. Eu quero que ele faça essa coisa aqui, ó. Aqui ele faça, comece a responder. Então, ele tem um atraso de transporte. Isso daqui é o meu θ. É mesmo. Lá no capítulo 3 a gente viu isso, né? Lá no capítulo 3 a gente viu isso. Então, olha só, nós temos H1 e H2. Qual a diferença dos dois? Apenas o atraso de transporte. Isso quer dizer que a curva de H1 com a curva de H2 são exatamente a mesma curva. A única coisa é que a curva de resposta de H2 estará defasada de θ. Só isso que quer dizer. Tá? Então, olha essa passada aqui, ó. K. E aqui a gente tem, ó, veio para cá, o H1, que é o sistema sem atraso de transporte, ele veio para cá. Ó. Né? E aqui, 63,2% dele, ó, esse ponto aqui, eu vim para cá, isso daqui é a minha constante de tempo. E a curva vermelha? Né? A curva vermelha é a curva azul defasada de θ. Simplesmente tirei ela para cá e fiz ela começar aqui. Não, errado esse troço. Errado. Dá dando a impressão que não são a mesma curva, são curvas diferentes. Isso, pessoal, é uma ilusão de ótica. Os mágicos adoram essas ilusões de ótica para pegar a gente. Né? Então, a gente acha que é um truque. Né? Mas a curva azul e a curva vermelha são exatamente a mesma. Inclusive, quando eu desenhei essa figura aqui, o que eu fiz? Eu fui lá na azul e desenhei ela primeiro. Aí eu peguei a azul, dei o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, criei a vermelha e só troquei a cor de vermelho. Né? Só troquei a cor de vermelho. Então, olha que interessante. As duas são as mesmas curvas. E, professor, aonde nós pegamos, então, agora a nossa constante de tempo? Se ele defasou de θ, a distância no qual ele cortará os 63,2% da resposta de regime permanente tem que ser a soma do atraso mais a constante de tempo. Então, também consigam retirar os parâmetros do nosso sistema. Tá? Olha que interessante. Vamos traçar dois sistemas, né? Olha só.
Olha esse daqui. Esse daqui fica para vocês tentarem fazer, mas eu passei um outro aí para vocês, ó. Esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. Né? Vou explicar o que cada uma dessas coisas fazem. Né? Então, isso daqui é aquela parte inicial que eu já havia dito para vocês, que eu gosto de falar. Definir o sistema de primeira ordem, definir o mesmo sistema de primeira ordem com atraso de transporte de 2. E aí eu estou pedindo aqui, ó, calcule a resposta ao degrau unitário de H1 e calcule ele até 15 segundos. E aí, pegue isso e jogue nas variáveis y1, que é o seu deslocamento, e o t1, que é o tempo. E falei a mesma coisa com o 2. Ó, calcule a resposta ao degrau unitário de H2 até 15 segundos. E isso daqui será o y2 e o tempo 2. E aí, olha que interessante. Traço T1 e Y1, esse daqui, ó, diz para ele que é uma curva em vermelho. O T2 e o Y2 é a curva verde. E se eu pegar T1 mais 2, da onde que veio esse 2? Atraso de transporte. O atraso de transporte. Se eu somar 2 no tempo, eu tenho o Y1. E eu estou traçando ele em azul, que é o B, de blue, e o O é um marcador da nossa linha. E vamos dar uma olhada, ver qual é a resposta que ele dá? Demorando demais. Deixa eu ver. Não, saiu. Lá. Vamos lá, senhor computador. Conseguiu. Olha só. Então, nós temos o H1, que é o vermelho, está aqui. O H2. O H2 é o verde. Olha o verde aqui, ó. E aonde foi colocada a bolinha é o H1 defasado de tal. Quer dizer, peguei, somei 2 para cá. Olha que interessante. Somei 2 para cá. E a gente conseguiria ver aqueles parâmetros aqui? Quanto que vale o nosso ganho? 3. Quanto que vale a nossa constante de tempo? 5. Quanto que vale o nosso atraso de transporte? 2. Então, vamos lá. Olha o atraso de transporte aqui, ó. 2. O valor final, ele foi aqui, ele vai para 3, com isso daqui, tendendo ao infinito. Mas ele não foi. Bom, vamos aumentar um pouquinho as nossas simulações. Depois a gente volta. Coloquei até 40. Lá. Foi tudo para 3. Né? Foi para 3. Então, eu posso voltar e deixar o 15, porque eu já mostrei que eles foram todas para 3. E é o K. Está faltando ainda aonde que eu identifico no meu gráfico a nossa constante de tempo. Então, para o sistema sem a defasagem, que é o vermelho, eu tenho que pegar 63,2% de 3. 3 multiplicado a luz por 0,632. Isso daqui é 1,89, quer dizer, mais ou menos 1,9, né? É mais ou menos 1,9. 1,9, ele está muito próximo aqui, ó, de 2, está muito próximo de 2. Então, se eu pegar esse caso aqui, ó, e traçar uma linha aqui bem próximo de 2, ele vai encostar aqui, ó. Ele vai encostar aqui.
justamente em 5, que é a minha constante de tempo. E se fosse no outro sistema próximo de 2, ele vai encostar nesse ponto aqui, ó, e é 7. Constante de tempo, 5, mais o atraso de transporte, 2, dando exatamente 7. Tá? Então, para demonstrar que tudo isso é exatamente... a gente consegue tirar tudo isso do nosso gráfico. Agora, vamos lá. Eu disse que isso era representação matemática de sistemas de primeira ordem. Também disse que nós temos o nosso velocímetro e também disse que nós temos o nosso medidor do tanque de combustível. Eu expliquei que eu quero um medidor de velocidade que meça o meu valor instantâneo. Eu também disse que eu quero um medidor de tanque de combustível que tire a média. Agora, como que eu vou criar essa simulação? Olha só, vamos imaginar o seguinte. Eu vou aplicar uma entrada desse estilo aqui, ó. 2 mais seno de t. Por que 2 mais seno de t? Ela vai servir a 2 propósitos. Então, a gente pode imaginar, né, que isso daqui ele representa a nossa velocidade do veículo. Eu estou a 2 mais o seno de t. Esse seno de t ele vai variar de 0 a 1, ou melhor, de menos 1 a 1. Então, a minha resposta vai variar de 1 até 3. E ele vai ser cíclica. Então, ele, uma hora está em 3, uma hora está em 1, e ele está sempre mudando. Se eu quero um medidor de velocidade, eu tenho que acompanhar muito bem as variações do meu sinal. E se eu quero um medidor de tanque de combustível? Quer dizer, que é a média do meu sinal. É quase como se ele não pudesse enxergar esse pedaço aqui. Ele só pode enxergar esse pedaço aqui. Bom, agora, vamos lá. Como eu construo essa função de transferência? Como que eu construo essa função de transferência? Vamos pegar uma função de transferência de primeira ordem, padrão. Então, nós temos K sobre tau S mais 1, exponencial de menos θ S. Vamos lá. Começando pelo atraso de transporte. Eu quero atraso de transporte? Nem pensar. Né? O meu velocímetro, eu quero o meu valor instantâneo, então não pode ter o atraso de transporte. O tanque de combustível, bom, se o meu atraso de transporte for um atraso pequeno, até que pode ser, né? Mas eu não quero ele com atraso de transporte de 3 horas. Né? A pessoa, eu pego meu carro, vou andar na rodovia, 3 horas depois, o tanque, opa, peraí, meu tanque estava vazio. Né? Então, eu vou tirar o atraso de transporte do estudo. Primeira coisa. Vamos lá. Segundo. A amplitude de medida. A amplitude de medida é definida pelo K. Quanto que tem que ser o meu K? Pensando na velocidade, se eu estou a 110 km por hora, eu quero que ele meça 110 km por hora. Se eu tenho 5 litros, eu quero que ele meça 5 litros. Então, mando ele para 1 e ele tem que ir para 1. Isso daqui tem que ter 1. Significa que só sobrou a minha constante de tempo para estudar. Então, eu vou pegar como exemplo 2 constantes de tempo que são essencialmente diferentes entre si. H1, 1 sobre 0,1S mais 1,
E o H2, 20S mais 1. Então, eu tenho aqui uma constante de tempo de 20 segundos. Aqui eu tenho uma constante de tempo de 0,1 segundo. O que acontece desse tipo aqui? O meu sistema ele tem uma diferença de resposta com relação à velocidade. Eu vou usar essa mesma simulação aqui, ó. Eu vou usar essa mesma simulação, porque é bastante fácil. Ó, eu vou tirar o atraso de transporte, eu vou fazer o seguinte, ó. Isso daqui tem que ser 1, esse daqui tem que ser 1. Então, só para não ficar assim tão diferente, eu vou colocar 1 e a outra eu vou colocar 5 e vou pedir para simular até 15 segundos. Posso tirar esse termo aqui, porque ele não vai existir. Então, vamos lá, né? A nossa legenda também, esse pedaço aqui não vai existir. Pronto. Eu vou traçar esses dois aqui. Tá aqui a resposta dos dois. Peraí, achei que demorou um pouco, né? Tem outro jeito de fazer isso, professor? Claro que tem. Vírgula 2. Ele vai fazer só a H1 até 2 segundos. Lá, o H1 até 2 segundos. Eu não quero, eu quero o H2. Pronto, agora sim. Pronto. Ele foi, como eu não defini o tempo, ele foi até o tempo que ele achou necessário para fazer isso. Então, eu posso dar uma melhoradinha, simplesmente esticando os nossos gráficos aqui. E aí, se eu pegar a nossa constante de tempo, né, se eu pegar 63,2% da resposta final, dá mais ou menos 0,63, dá mais ou menos por aqui. Ó. Então, uma constante de tempo aqui e a outra constante de tempo aqui. Olha só a diferença das respostas do meu sistema. Isso será que vai influenciar no cálculo com aquela entrada que varia com o tempo? Vamos dar uma olhada. Joguei essa entrada nesse sistema e nesse sistema aqui. Então, H1 e H2. Olha aqui as respostas àquelas entradas. H1 e H2. Se eu reparar aqui, ó, vamos pegar o sistema H1 primeiro. Ó. Em azul aqui, ó, eu tenho a minha entrada. Em vermelho, eu tenho a resposta do meu sistema. Então, ele veio aqui, ó. Teve variação entre o sinal medido e o sinal aplicado? Sim, teve. Mas foi muito, muito, muito pequeno. Peraí. Se eu quero acompanhar a minha curva, então eu tenho meu medidor de velocidade. Agora, vamos dar uma olhada no que acontece no outro caso. Esse daqui, ó. O que seria o 2? Seria a quantidade de líquido que tem dentro do tanque, e aí eu freiei e o líquido veio para trás. Mediu menos. Aí eu acelero, o líquido vai para frente, meço mais. Aí eu freio, o líquido veio para trás. E aí eu vou fazendo essas frenagens, quer dizer, aquilo que entra no meu sensor é essa variação maluca. Só que ele mantém uma determinada média. Quer dizer que ele foi, ó, em torno da média aqui. Ele tirou a média do meu sinal. Se eu quero tirar a média do meu sinal, eu tenho o meu medidor do tanque de combustível. Tá? Olha que interessante. Quer dizer que o sensor de medida, eu preciso tomar cuidado com duas coisas. O ganho tem que ser unitário, ou então eu tenho que ter um jeito de corrigir esse ganho. Né?
é aquilo que a gente chama de sensibilidade. Para quem já viu alguma coisa sobre sistemas de medida, quando falar em sensibilidade, lembrem-se que é esse ganho CARI. É ele que a gente está ajustando. E qual o outro fator importante? Constante de tempo. A gente precisa definir a constante de tempo que é necessário para o nosso problema. Nesse caso aqui, ele tirou a média. E para sistemas de controle, professor, aonde que está a aplicação disso daí? A gente pode entender o seguinte, né? Olha só, ele acompanhou, ele tirou a média, mas, no fundo, eu posso pensar em velocidade. Ele respondeu mais rápido, ele respondeu mais lento. Então, o que eu preciso fazer num controle se eu quero fazer o meu sistema de primeira ordem responder mais rápido ou mais lentamente? Ah, é fácil, eu vou ter que mexer nessa constante de tempo aí. Só que eu vou mexer nessa constante de tempo pensando no seguinte: tal S mais 1 é igual a zero. Ah, eu estou querendo observar na ótica do meu polo e não da constante de tempo. Então, o meu polo é menos 1 sobre tal. Então, eu posso dizer o seguinte: se o tal, a constante de tempo, é pequena, essa relação aqui vai ser, como ele é inversamente proporcional, meu polo é grande. Se é o contrário, isso daqui ele é grande, o meu polo vai ser pequeno. Então, se eu tenho uma constante de tempo grande, o meu sistema responde mais lentamente, e eu tenho um polo pequeno. Se eu quero fazer com que ele responda mais rápido, eu preciso alterar essa constante de tempo, aumentando a constante de tempo. E o polo seria deixar o polo maior, aumentar o valor do polo. Alguns exemplos, só para a gente finalizar a aula. Olha só essa daqui, ó, que interessante. Determinar as constantes básicas do nosso sistema de primeira ordem, definido abaixo, e determinar a sua resposta aumentada de grau de amplitude 3. Opa, esse é interessante, né? Eu quero saber quais são as suas constantes, e traçar a sua resposta ao degrau de amplitude 3. Bom, olhando para ele aqui, ó, eu já observo o seguinte: uma constante que eu tiro de cara é essa daqui, é o θ. Está faltando o meu atraso de transporte e o meu ganho. Tá? Para isso, esse valor aqui tem que ser unitário. Então, eu vou ter que dividir todo mundo por 7. Não se esqueçam de dividir em cima e embaixo. Pronto. Agora, nós temos a nossa definição padrão. E aí significa que o meu ganho é 5 sétimos, a minha constante de tempo é 4 sétimos e o meu atraso de transporte é 2. Resposta ao degrau unitário: 3. Tem jeito de fazer isso na mão? Claro que tem. Deixa eu pegar um pedaço em branco aqui da nossa lousa, ver onde é que a gente tem algum... Ah, tá aqui, ó. O que eu faço primeiro? Vamos colocar os nossos eixos. Escolher uma cor clara aqui, ó. T. Pronto. Começando. Atraso de transporte. Cadê o nosso sistema? Está aqui. Atraso de transporte. 2. Então, eu venho aqui. 2. Quer dizer que ele só começa a responder a partir de 2. Então, ele vem aqui. E aqui ele vai começar a responder. Né? Ele vai começar a responder desse jeito aqui. Porque isso daqui, ele tem que sair não exatamente perpendicular, mas ele tem uma determinada inclinação. Tá? A gente vai ver que os sistemas de segunda ordem, eles gostam de responder desse jeito assim, ó.
pode parecer que é igual, mas isso daqui, eles são diferentes, né? Essa derivada nesse ponto aqui é zero, e a derivada nesse ponto aqui não é zero. Próxima característica que eu posso colocar. Bom, né? Eu acho que a próxima tem que ser o nosso ganho. Quanto que é o nosso ganho? 5/7. Então, eu venho aqui. Cinco sétimos. Quer dizer que, com o tempo tendendo ao infinito, esse meu sistema aqui vem para cá. Agora está faltando a nossa constante de tempo. A constante de tempo é definido como o tempo necessário para o meu sistema alcançar 63,2% da resposta de regime permanente. Então, resposta em regime permanente, 5/7. Eu venho aqui, ó, mais ou menos em... Então, qual que é essa distância comparada com essa daqui? Isso daqui é 0,632, ou simplesmente... Pronto. Agora, eu vou continuar essa linha aqui na mão. Então, eu vou continuar ela na mão. Claro que a escala fica uma beleza, né? Mas eu tenho algumas coisas que eu posso definir. Bom, esse instante aqui é constante de tempo, 2, ou melhor, o atraso de transporte mais a nossa constante de tempo. A nossa constante de tempo, 4/7. Pronto. Está feita a resposta. Não, não está feita a resposta, não. Isso é para uma resposta degrau unitário. E degrau 3? Como que eu faço? Ah, fácil, só multiplicar por 3. Então, está faltando aqui 3 multiplicado. Está pronto? Ainda? Não, porque eu estou multiplicando só esse ponto aqui, e aí esse ponto aqui eu não estou multiplicando, tem que multiplicar também. Então, 3 multiplicado. Pronto. Esse daqui é o meu gráfico desenhado à mão do nosso sistema para uma entrada estilo degrau de amplitude 3. Será que eu acertei? Olha só. 2,14 é o 5/7 vezes 3, é 5/7 vezes 3. Isso daqui é 63,2% disso. Ele veio, pegou nesse ponto aqui, ele respondeu em 2 e somou o 0,57, que é a nossa constante de tempo. Eu sei que com o tempo tendendo ao infinito, ele vai para o seu valor final, que está aqui. Pronto. Com isso, pessoal, nós terminamos resposta de sistemas de segunda, ou melhor, resposta de sistemas de primeira ordem. A próxima aula, a gente faz sistemas de segunda ordem. E a diferença é a introdução de polos complexos conjugados. Esse que é o entendimento de sistemas de segunda ordem. Pessoal, então, por hoje, a nossa aula fica por aqui. Eu só vou fazer alguns comentários sobre a prova aí de vocês, né? Então, para isso, eu vou parar aqui a nossa apresentação. Parar a apresentação? Não, parar a gravação. Ainda